Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou Emanuel Ataíde, diretor aqui no Betel Brasileiro São Paulo, juntamente com a professora Mario Lopes. Nós estamos agora com esse espaço, esse canal, aproveitando as mídias, para promover alguns diálogos, referente a temas relacionados à teologia. Recentemente, nós terminamos uma série de conversas sobre C.S. Lewis. Espero que os irmãos tenham gostado, apreciado, provocado, para a leitura e o aprofundamento desse rico personagem da história cristã recente. E agora nós começaremos uma rodada de umas 3 conversas sobre questões bíblicas, tradução da Bíblia. Também um tema extremamente relevante, para nós que amamos o texto sagrado e nos deparamos com muitas questões de traduções. E nesse programa de hoje nós temos o prazer de ter conosco o Diego Martins. O Diego Martins, aluno da Casa Betel Brasileiro São Paulo, marido, pai, professor e tradutor das línguas de sinais, das Libras, e também é um dos coordenadores das traduções bíblicas, a tradução bíblica para a língua de sinais para a comunidade surda, que é uma comunidade que ainda carece muito de assistência do Evangelho, classificada ainda como um povo ainda não alcançado, e gostaríamos mesmo de conversar sobre esse assunto, informar para muitos que até nem conhecem o que está acontecendo no campo da tradução bíblica, para alcançar tanto os nossos irmãos surdos, com a Bíblia na sua própria língua, e também aqueles que não conhecem o Evangelho. Então, para nós é um prazer muito grande. Diego, seja bem-vindo, muito obrigado, e é um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigado, professor Emanuel, um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha vida ministerial e esse meu dom, esse meu chamado, essa minha vocação. Vai ser um prazer poder contar para os irmãos um pouco como que é o meu trabalho aqui no dia a dia, fora do seminário. Vai ser um prazer. Legal, legal. Bom, eu conheço o Diego já há alguns anos, mas uma pergunta que eu nunca fiz para o Diego, quando a gente convivia mais próximos, Como entrou a língua de sinais na sua vida? Aliás, como é que você entrou no projeto Libras? É legal. Eu me converti numa igreja bem próxima da sua, na Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana da Vila das Merces, pastor Daniel Cândido de Oliveira, Eu comecei com 15 anos, foi quando eu me converti, e nós tínhamos uma irmã surda na igreja, a Kátia, onde o pai também tinha uma deficiência visual, ele era cego, e ela começou a introduzir Libras na igreja. E aí eu me apaixonei, porque já fazia teatro, e aí me identifiquei muito com aquela expressão corporal toda, e comecei a aprender Libras com 15 anos na igreja. E aí, aos 17 anos, eu assumi a liderança do ministério, e aí foi tudo muito rápido, porque é um ministério que carece muito de trabalho. Então, a gente iniciou o trabalho com a Kátia, aí eu já com 15 anos, eu comecei o básico, com 16, 17 já estava no básico 2, e eu já entrei para o intermediário, com 18 anos eu terminei o curso, já começando a trabalhar profissionalmente aos 18 anos. Então, o ministério iniciou na igreja e também levei para a vida profissional já aos 18 anos, mas tudo começou com o objetivo de ajudar mesmo a irmã, que foi um susto para mim. Falei, nossa, mas ela é surda, e ela falava um pouco, Então, a gente, adolescente não tem muito filtro, e muita maldade, Na verdade, mas essa pureza de, nossa, mas ela não entende, mas ela conversa comigo e ela é surda. E aí tive uma empatia com ela e comecei a aprender para ajudá-la a interpretar o culto, E aí iniciei, o ministério foi crescendo, tudo por conta da Kátia. Aí nós tivemos outros surdos também, e ali iniciou a minha jornada na Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, com 15 anos ali, o trabalho com surdos. Nossa, que legal. Então, eu estava pensando, quando a gente
programou essa conversa, né, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu nunca perguntei para o Diego porque geralmente, por favor, corrija se eu estiver errado, geralmente quem entra, né, para aprender Libras é porque tem alguém da família, é um filho, é um avô, um pai, né? Mas aí eu pensei, eu falei, poxa, a esposa do Diego não é surda. As filhas também não. Aí eu pensei, eu falei, como é que entrou Libras na vida dele? Mas interessante, né? Muito legal e muito bonita a história. Sim, foi para ajudar mesmo. Deus me chamou mesmo para ajudar a irmã, para ela poder saber. Aí eu comecei a interpretar os cultos de semana, os cultos de domingo, culto dos jovens. Então foi tudo. E um adolescente, né? E com 17 anos tive que assumir a liderança porque era o único que estava ali trabalhando mesmo, e dedicado para a obra. Então foi tudo muito cedo mesmo. Olha que legal. Viu? Aí, se algum adolescente estiver assistindo a gente, tá vendo? Deus, ele chama. Deus, ele vocaciona, ele chama. E assim como Samuel ouviu a voz do Senhor, o Diego ouviu a voz do Senhor e falou, envia-me a mim. Amém. Que bom. Bonita história. Bom, então vamos lá. Você está fazendo uma tradução da Bíblia, né? Está trabalhando nesse projeto. Mas aí, o que realmente você e a sua equipe, né, está fazendo? É uma tradução da Bíblia ou uma interpretação da Bíblia? E qual seria a diferença entre essas duas questões? Tradução ou interpretação? Legal. O projeto ele chegou no Brasil em 2017. E aí, em 2018, eu conheci o projeto. E em 2019, eu fui convidado para assumir a coordenação junto com uma equipe. Então, o que acontece? De fato, hoje o DOT Brasil ele faz uma tradução bíblica, não uma interpretação, né? Aí a diferença é bem isso. A gente, quando está no seminário, a gente aprende a pegar o texto bíblico e, de maneira expositiva, né, trazer aquele texto com interpretações para os dias de hoje, né, trazendo referências para os nossos dias. E esse não é o nosso papel, esse é um papel de uma interpretação bíblica. Nós, de fato, traduzimos a Bíblia, né? Então, a gente trabalha com um texto, né, um texto fonte que nós temos, mas nós trabalhamos diretamente com o grego, porque, no caso, a gente está começando pelo Novo Testamento. Porque eu brinco com o pessoal, a gente não tem como começar uma tradução bíblica de uma tradução, né? Uma boa tradução é feita dos originais. Então, a gente tem uma equipe de teólogos, né, que traz todo esse amparo mais profundo das escrituras, do grego, e eles auxiliam a gente o tempo todo. Então, nós não traduzimos. A gente até brinca, porque um surdo, depois que a gente lançou o primeiro livro, brincou e falou assim, mas por que você não fez a palavra, né? A palavra estava com Deus, era Deus, né? Falando de Jesus. E nós usamos uma escolha tradutória que é a palavra. E eu falei para ele, olha, Jesus não tinha sido apresentado ainda aqui, né? Nós sabemos que essa palavra faz referência a Jesus, mas eu não posso colocar o sinal de Jesus. Mas pode, o surdo precisa entender que é Jesus, né? E eu brinco, então, mas ele vai aprender na EBD, vai aprender com o pastor numa exposição de um texto, no púlpito. O nosso papel é traduzir as escrituras fielmente. Então, de fato, a gente, o tempo todo, durante o nosso trabalho linguístico mesmo, é traduzir a Bíblia fielmente, né? Então, nós traduzimos, nós não interpretamos o texto bíblico, né? E a gente deixa isso para as igrejas, para as vertentes teológicas, cada um ensinando, né, a sua linha teológica com base de uma Bíblia que foi realmente traduzida. Puxa, que legal. E pelo que você está nos informando, é um trabalho bem sério, técnico, sim, né? Partindo do texto original, da língua grega. Sim. E isso é bem interessante. E essa é a ideia, né? A gente precisa partir do original, né? Então, a gente, às vezes, faz uma escolha, né, linguística, mas a gente fala, olha, a gente está interpretando, vamos tomar cuidado. Não, vamos retomar alguma escolha. Porque no original está dizendo que isso daqui é tal palavra. Então, a gente tem todo um cuidado e a gente preza muito isso, é muito importante.
Legal, legal. Bom, eu acredito que estejam surgindo desafios, né? Ou, né? Imagino. Você pode listar, Diego, para a gente os principais desafios que vocês têm sentido diante desse trabalho, desse projeto? Olha, eu posso até falar, eu vou falar um grande desafio para mim, enquanto ouvinte, né, não nativo da língua, mas a gente está partindo de um texto bíblico que é a língua fonte, no caso, é o português, com amparo da língua original, que é o grego, transpondo para uma língua-alvo, que é a língua de sinais. Então, o primeiro desafio que são línguas de modalidades diferentes. A gente tem uma língua oral auditiva e uma língua visual espacial. Então, a gente toma muito cuidado. Então, um dos desafios é esse. São línguas de modalidades diferentes. Então, o que funciona para uma língua não funciona para outra. Um exemplo que aconteceu muito no começo do trabalho, a gente escolheu sempre quando João, né, no Evangelho de João, às vezes, então Jesus disse alguma coisa a alguém. Então, dentro da língua, a gente tem algo que chama de espaço imagético e o subrogado, onde a gente incorpora os personagens no discurso. Então, a gente falou, a câmera é sempre o narrador. Então, quando o narrador no texto bíblico está dizendo algo, o tradutor surdo, porque são surdos tradutores, não são ouvintes, né, são nativos, ele olha para a câmera. Então, Jesus, ele disse. Então, ele põe Jesus no espaço, ele olha para um outro ponto que não é a câmera, é um ponto para o lado, na lateral, e ali o surdo, quando assiste, sabe que Jesus está tendo uma fala com um personagem bíblico. Então, isso foi um grande desafio no começo. Por quê? Os nossos surdos, a língua foi oficializada em 2002. A primeira turma a nível de vida acadêmica foi iniciada em 2007. Então, é tudo muito novo na área. Então, quando se fala de gramática de língua, de Libras, o próprio surdo usa, mas não tem consciência linguística do uso da sua língua. Então, o primeiro desafio foi esse, fazer com que os próprios nativos entendessem toda a gramática, toda a estrutura da sua língua. E eu brincava, a gente que é ouvinte, a gente aprende o português na escola desde cedo. A gramática, a estrutura da língua, por mais que a gente fale errado, escreva errado, tem uma professora ali dizendo, olha, tá errado, se escreve assim. O surdo não. Ele se apropriou da língua e se usou e fez dela usual. Mas em 2002 foi aprovado, em 2007 teve um primeiro grupo ali que se formou, né, na área acadêmica, então é tudo muito novo. Então o primeiro desafio foi o surdo entender, opa, peraí, eu preciso respeitar isso mesmo. Jesus aqui está conversando com tal personagem. Então, assim, Jesus, ele não era surdo, mas aqui ele disse em língua de sinais. Então ele está em primeira pessoa. Ele não está em terceira pessoa. E quando Jesus está em terceira pessoa? Então ele está falando, ele está mexendo a boca, porque ele não era surdo. Então, tudo isso a gente teve que trazer para um ambiente de discussão linguística mesmo. Então, o próprio surdo teve um choque, né? De, olha, poxa, como assim? Agora eu entendi. E a gente brinca, né? Aqui é uma tradução da Bíblia, da Escritura, que é a palavra de Deus, e ela não se altera. A gente não tem nenhuma licença poética, não tem nem nada do tipo, olha, lá fora tudo bem, num texto secular tudo bem, mas aqui não, aqui é a palavra de Deus. Então, esse foi um dos grandes desafios, né? Do próprio surdo se identificar frente a uma câmera, como utilizar a própria língua, para que aquele surdo que está assistindo fique claro, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente bate na tecla o tempo todo. Opa, peraí, vamos tomar cuidado. Aqui fulano disse para fulano. Não é Jesus aqui nessa fala. Então, a gente tem todo esse carinho linguístico com a tradução bíblica. Isso acontece muito o tempo todo. E também, acho que outros desafios é a manutenção do trabalho, né? O recurso financeiro. Acho que todo projeto missionário, todo projeto que envolve, de fato, um trabalho sério, envolve recursos, né? Então, é importante dizer que esse é um projeto que veio de fora do país, mas que hoje é um projeto brasileiro.
está nas mãos da igreja brasileira, né? Então, a gente já alterou toda a estrutura de trabalho, a gente já alterou o modo de trabalho, então tá a cara do Brasil, dos surdos brasileiros. Então, é um trabalho fruto da comunidade surda brasileira. Então, nós precisamos que mais igrejas brasileiras invistam no trabalho, né, estejam apoiando o nosso trabalho, entendam também quem é a gente, né? Isso é tudo muito importante, porque a gente sabe que na área eclesiástica, quando se fala de tradução bíblica, é muita discussão, é muita polêmica, e é importante as pessoas, de fato, conhecerem a gente, entender o nosso trabalho. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante também, e a gente também entende como um grande desafio. Legal. Então, a máxima que diz, toda ajuda é bem-vinda, vale para o projeto. Vale para o projeto, com certeza. Então, pessoal que está nos assistindo, se alguém quiser depois mais informações ou saber como ajudar, entre em contato, Betel Brasileiro, sp.com.br, a gente vai colocar em contato com o Diego, dar informações. Então, toda ajuda realmente é bem-vinda. E pelo que você está falando, Diego, puxa, essa tradução da Bíblia, fazendo as devidas ressalvas, né, é semelhante ao que Lutero fez com o mundo alemão, né? Porque o mundo alemão não tinha, assim, uma gramática tão bem definida e tal, aí veio a tradução da Bíblia e acabou forçando, né, um aprofundamento gramatical da língua alemã. Da mesma forma está acontecendo com Libras, né? Vai contribuir para o cristão e o não cristão, né? A gente até quer e já tá pensando e estruturando uma pós-graduação voltada à tradução de textos sensíveis para a língua de sinais, porque é algo muito novo, né? Hoje mesmo eu estava numa reunião antes de estar com você, que a gente estava discutindo, a gente está trabalhando tradução de Coríntios agora, né? E aí a gente discutindo, foi levantada essa questão, mas por que vocês escolheram olhar para o lado, né? Entrou um pessoal novo que está se acostumando com o trabalho. Então, gente, Coríntios, Paulo, ele endereçou a carta para Coríntios, né? A carta não é para os nossos dias. Ela vale para os nossos dias, ela é aplicável para os nossos dias, mas ela foi direcionada. Então, se eu olho para a câmera, o surdo que me assiste pode pensar que é para ele o texto bíblico. Então, assim, nós olhamos para o lado, porque é para Coríntios, e aí, mas por que ele está olhando para o lado? Aí fica a responsabilidade do pastor, do professor da EBD, explicar, porque foi endereçada, tem um remetente, tem um destinatário. Porque ainda aí uma das surdas brincou. Porque você imagina, né, eu olhando para a câmera e dizendo que mulher não pode falar na igreja, né? Eu justamente, porque foi para aquela época, foi para aquela igreja, né? Então, de fato, é algo tudo muito novo. A gente tem agora, a gente está criando um espaço dentro do DOT, que agora é a Academia DOT, porque tudo que a gente está construindo, tudo agora pode virar artigo, né, científico. Então, a gente está começando a documentar melhor tudo isso, levando mesmo ali para a academia, gastando tempo, referenciando tudo isso, para começar a publicar, porque é tudo muito novo, né? Eu até brinquei hoje na reunião, falei, gente, quem já tem mestrado, pegue uma tese, o seu tema de doutorado e leve isso para o doutorado, porque isso não existe. A gente está trazendo a riqueza e a valorização de uma língua a um nível que nunca foi falado antes, né, dentro da academia, né? Eles, poxa, é verdade. Então, a gente, de fato, durante o trabalho, tem muitos desafios mesmo que têm se fortalecido, assim como o Lutero, né? A gramática tem ficado mais rica, porque a gente está trabalhando e traduzindo na raça. Isso tem sido muito bom mesmo. Puxa, que legal, que legal. E futuramente, depois, quando acabar a Bíblia, vai vir os comentários bíblicos. Sim. Nossa, vai vir muita coisa, muita Justamente. coisa. E a gente já pensa nessa Bíblia de estudo, né? A gente já pensa, olha, a gente não vai, isso já é para uma outra versão, mas a gente tem que tomar cuidado aqui, porque depois isso vai estar lá na frente. Como a gente vai linkar essa coisa na outra? Então a gente tem todo esse cuidado desde já, né? Muito trabalho, muito trabalho. Bom, hoje o surdo, você falou que está traduzindo Coríntios, né? Então, começou em Mateus, A gente não fez, Emanuel, uma divisão meio proposital. A gente
fez algo meio aleatório. Por quê? Como o projeto vem em 2017, com um foco mais americano mesmo de trabalho, vamos produzir, vamos fazer, a gente começou a entender que não se aplicava no Brasil isso, né? Então a gente reestruturou o projeto. Então a gente teve já alguns livros que foram feitos naquela época, que estão de stand-by, porque a gente tem uma equipe que chama de Passo 10, que é onde estão os linguistas, os gramáticos, os teólogos, os consultores surdos, que é uma equipe que tem validado tudo que está sendo feito. Então, como já tinha coisas já feitas, a gente começou, vamos escolher primeiro agora João, porque apresenta Jesus e tudo mais. A gente foi agora para o Evangelho de Mateus, e a gente está terminando Mateus e está sonhando com Atos, porque traz a história da igreja. Então, por quê? A gente está lançando isso nessa nova perspectiva. Então, tudo que tinha sido feito antes, de fato, está parado. A gente já está com 54% do Novo Testamento já feito, mas a gente tem lançado coisas que a gente já validou nessa perspectiva. Então, apresentamos Jesus, agora Mateus, agora vamos vir com a história da igreja. E aí, com esse tempo que a gente está trabalhando Atos agora, a gente está mexendo no que foi feito. Então, Coríntios já tinha sido feito. Então, a gente está trabalhando meio que concomitante, né? Terminamos um livro aqui, mas estamos focando em Atos, né? Porque a gente quer ir lançando, de fato, o que já foi feito. Porque antes a gente tinha o costume de guardar. Agora não, a gente começou a trabalhar do zero. Vamos trabalhar, vamos validar, vamos mandar para o grupo. Sendo aprovado, já vai para a edição final e a gente já vai subir para disponibilizar isso para a comunidade surda, né? E aí o filtro também é a comunidade surda. Eles estão com essa Bíblia na mão, né? A gente já tem igrejas no norte, em Belém do Pará, fazendo exposição do texto de João. Então, eles têm entrado em contato. Olha, a gente está fazendo a exposição todinha do Evangelho. Parabéns, está sendo muito bom, glória a Deus. Então, assim, a gente quer lançar já alguns pontos que sejam ferramentas para essas igrejas, para essas comunidades que já estão trabalhando. E como se dá o acesso? Como é que vai ser? Vamos supor, eu sou um surdo, vocês já traduziram alguns livros bíblicos. Isso. Como esse material vai chegar ao surdo, à pessoa? A gente hoje está trabalhando com um canal mais simplório, que é o YouTube, né? Mas a gente já está com uma equipe montando um aplicativo e um site, porque o nosso objetivo é uma Bíblia totalmente gratuita e livre de direitos autorais. Então, a gente não vai ter lucro nenhum. Então, por conta disso, hoje a gente está usando o YouTube. Quem está assistindo quiser dar uma olhada, é Bibliadot. Quando você entra no Bibliadot, já vai estar lá o Evangelho de João. A gente vai lançar Filemon agora, dia 29 de junho, numa live também. Então, a gente tem lançado já algumas coisas. Lançamos 1 Coríntios, já está nesse site do YouTube. Mas a ideia é, quando tiver tudo pronto, o aplicativo e o site, a gente vai jogar tudo para lá e alimentar lá para que todos os surdos tenham acesso nos seus aplicativos, nos seus celulares, nos seus iPads, enfim. Mas tudo isso requer investimento financeiro e também uma equipe mesmo estruturando tudo isso. E graças a Deus a gente já está com uma equipe trabalhando em prol disso, que a gente quer o mais rápido possível já disponibilizar o aplicativo para o pessoal começar a usar. Legal. Tem alguma previsão, assim, de daqui a quanto tempo terá o Novo Testamento, ou depois o Antigo, ou não? A gente fez um plano de trabalho que, assim como todo mundo, a pandemia pegou a gente de surpresa, né? Mas a gente já era para ter finalizado o Novo Testamento. A gente acredita que vai agora mais uns 8 meses para finalizar o Novo Testamento. Já está quase no Velho Testamento. Quando a gente começar, a gente vai mais uns 2 anos de Velho Testamento, com uma margem de mais 1 ano para alguma revisão, alguma coisa, mas a gente também vai continuar nessa perspectiva. Pegamos o livro, finalizamos, aprovamos, vamos lançar. A gente não quer finalizar, vamos finalizar o Novo Testamento para lançar todo o Novo Testamento. A gente entende que a comunidade surda tem pressa, né? Deus tem pressa de alcançar e salvar vidas, então a gente quer ir lançando conforme for o trabalho aprovado e a gente estiver em paz desse lançamento também.
E já está tendo retornos da comunidade surda para vocês? Já, a gente está tendo muitos retornos positivos, como esse pessoal de Belém do Pará, que tem feito a exposição de João. Também tem igrejas no Rio de Janeiro que entraram em contato, também tem feito exposição de João. Uma turma em Brasília também. Então, a gente já tem tido muitos retornos de pessoas já usando o nosso material. Isso tem sido muito gratificante, como o surdo que entrou em contato. Mas por que você não fez Jesus? Né? Aí eu fui explicar para ele, olha, Jesus não tinha sido apresentado ainda. Se eu coloco Jesus aqui, eu estou alterando o texto bíblico, né? Então é todo um trabalho, porque a língua de sinais é muito isso, viu, Emanuel? A gente pega e a gente já, o tradutor, às vezes, ele já esmiuça, né? Ele já vai jogando aqui, entendeu? Ah, essa palavra aqui é Jesus, ele continua. Porque dentro da tradução, a gente tem algo que chama de expansão. Então, quando a gente sabe que tal palavra, tal vocabulário, o surdo não conhece, a gente tem esse recurso tradutório de expandir, dar significado e voltar para a palestra, ou voltar para a aula. Então, às vezes eles falam, poxa, mas pode já falar que é Jesus. Não, infelizmente aqui não pode, porque é uma tradução e a gente precisa seguir tudo direitinho, né? Até mesmo desses retornos, né? Pode ter certas observações que a equipe não tenha observado, e nada melhor que o surdo que, olha, isso aqui é você, puxa mesmo, olha, interessante. Isso tem acontecido, e a gente está aberto para isso, esse é o objetivo. A gente brinca que vai ser uma Wikipedia, né? Com o objetivo de, galera, deem um retorno para a gente, porque a gente vai avaliar, tem uma equipe para isso, que vai ver se é coerente ou se não é coerente, vai dar um retorno para quem entrou em contato, e se tiver que mudar, a gente vai mudar, vai gravar de novo, vai estar... A gente brinca que vai ser uma Bíblia sempre em atualização, né? Assim a gente crê. Que legal. Você tem falado bastante de equipe, né? Que não é um trabalho do Diego, é um trabalho de equipe. Quem faz parte? Como é o Ministério DOT? Está dividindo em quais equipes, quem são? Legal. Hoje a gente tem um guarda-chuva administrativo que é a Uni Evangélica, que é uma universidade em Anápolis, cristã, que dentro da universidade tem um departamento que chama Unipovo, que de fato apoia todos os trabalhos missionários com foco missiológico, e eles têm cuidado do nosso projeto. Então, o primeiro grande guarda-chuva é a Uni Evangélica, também academicamente, né, eles têm cuidado disso e estando junto com a gente. E aí, logo depois, vem a equipe, e aí tem algumas equipes que apoiam o projeto. Então, a Wycliffe Associates foi quem implantou o trabalho no Brasil. Então, ela apoia o projeto. A gente tem a Sheryl Road, que é uma instituição americana que também apoia. A gente tem os Gideões, né, que também apoiam o trabalho, investem financeiramente no projeto. Deixa eu ver se tem a Igreja Batista do Povo, o INSEC, que também contribuem e apoiam o projeto. Então, a gente tem algumas igrejas também que estão se aproximando do trabalho, mas as grandes instituições são essas que trabalham. Então, a equipe ela é formada por teólogos. Então, a gente tem o Flávio, que foi aluno da casa, né, que também está fazendo pós nos Servos de Cristo, que já foi ordenado pastor, então caminha com a gente. A gente tem um pastor Américo, que é um presbiteriano de Belém do Pará, também faz mestrado no Mackenzie, e também forma o grupo de teologia. A gente brinca porque, assim, tem muito teólogo querendo contribuir com o trabalho, mas eu que cuido dessa parte, eu sou meio chato, porque eu preciso de teólogos bilíngues, né? Não adianta só ter o teólogo por conhecer as escrituras. Eu preciso daquele teólogo que olhe a minha tradução e fale, opa, isso daqui é perigoso. Por que você usou esse sinal? Eu brinco, às vezes o teólogo nem precisa ser fluente, mas precisa dominar a língua, saber a língua. Por que esse sinal aqui? Explica para mim. O que ele significa? Então, eu me sinto mais seguro quando a minha equipe ela é bilíngue. Então, hoje a gente conta com 2 teólogos, está chegando mais um também, o Bruno,
que também é bilíngue, também já é formado, porque a gente precisa de alguém que olhe essa tradução com um olhar mesmo para a língua. Claro que eu brinco com eles, cada um tem seu papel aqui, né? Então, eu preciso que vocês foquem na teologia, né? Que nem, vai olhar para a câmera, não vai, mas Coríntios mas pode olhar para a câmera também, porque também é para a gente o texto, mas por que é para a gente? Então, a gente discute muito ali, sabe? E eu seguro a bronca da linguística porque eu fico em cima deles, né? Então, a gente também tem uma equipe de linguistas, contando com o doutor, o Saulo Xavier, missionário, a Dani, que estavam na Tailândia. A gente tem o Paulo Sérgio também, que é um surdo pastor de Uberlândia, professor de federal, mestrado, agora está pretendendo ir para o doutorado. A gente tem surdos consultores, que também são formados no Letras Libras, que são professores da universidade em Brasília. Então, a gente conta com algumas frentes de trabalho, teológica, linguística e a língua de sinais, como consultores surdos, de fato, trabalhando ali na linha de frente, né? E aí, eu, com mais 5 coordenadores, a gente fica nessa parte mais administrativa e cuidando dessas frentes todas, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu cuido mais dessa questão mais linguística com o pessoal, eu caminho mais com eles, e eu cuido do Polo de São Paulo por enquanto, mas já consegui uma pessoa para ficar no meu lugar, então estou me desvinculando. Mas a vivência de estar num estúdio, traduzindo com eles e gravando, é muito legal, porque eu aprendo muito, eu mudo muito minha percepção. Esqueci de falar, a gente tem uma equipe de glossário no projeto, né? Que tem uma frente muito importante, porque é uma língua nova, não tem tantos sinais assim. Então, uma equipe com um professor também, que é o Paulo Sérgio Surdo, que é professor de federal em Uberlândia, ele cuida de uma equipe, porque a gente fala, olha, até aconteceu em João, mas Cefas, Pedro e outro nome de Pedro, né? Não, mas não pode fazer Pedro. Eu falei, gente, não pode fazer Pedro, porque Pedro ele era conhecido em regiões por determinado nome. Então, a gente vai ter que ter um sinal em língua de sinais para cada nome de Pedro, porque nessa região ele era conhecido como Cefas, naquela como Pedro, naquela como Simão Pedro. Entendi. Então, é uma equipe responsável pela criação desses sinais. Então, eles vão lá, eles estudam. Tem um teólogo na equipe também que acompanha de perto. Olha, mas Pedro, ele era chamado aqui porque ele era dessa forma, ele tinha tal personalidade, agora não, é uma nova fase de Pedro. Então, é um grupo que a gente brinca, a gente dá muito trabalho para eles. Vamos começar Atos? Então, tá aqui, a gente precisa desses sinais que vocês criem. A gente já avisa antes para eles começarem a estudar, ir para as escrituras, ir para a teologia, ir para a linguística. Aí eles gravam e enviam para a gente. É importante ressaltar que esse grupo é mais de surdo, né? Tem uma ouvinte só que é a teóloga, que o resto é só surdo, porque a língua é deles, então eles que têm que criar mesmo, né? Mas a gente tem uma equipe muito importante, muito valiosa, que a gente toda hora, olha, precisa criar, olha, mas aqui tem tal pessoa que o nome é da cidade também, né? Como que faz? Tem que ter um sinal para a cidade e um sinal para a pessoa. Então, também tem essa frente de trabalho muito importante. Puxa, legal. Para quem está acessando agora os primeiros textos da Bíblia em Libras, sabendo dessas informações, você vai ter uma percepção ainda maior, né, do grande trabalho da equipe envolvida por trás de todo esse projeto, sim, né? Que isso é um trabalho para quem lida com o texto bíblico, né? Quem vai traduzir no outro idioma é uma outra língua, é um outro idioma, com todos os seus contextos, suas complexidades, suas dificuldades, né? Legal. Bom, qual o texto-fonte que vocês partem para iniciar a tradução de vocês? Isso. É importante, a gente parte da NVA, que é a Nova Versão Aberta. Mas por quê? É um texto bíblico que veio da Wycliffe Associates, tá? Como a gente tem esse viés de uma Bíblia livre de direitos autorais totalmente gratuita, a gente também precisa desse respaldo legal, jurídico, né? Então, nós partimos desse texto fonte para traduzir a nossa Bíblia.
mas a gente consulta todas as traduções, né? Consultamos a NVI, a NTLH, a gente vai para os textos originais, para os interlineares, a gente tem todo o recurso, né, de fato acadêmico voltado à área eclesiástica ao nosso favor. Mas, de fato, a gente parte dessa versão, nova versão aberta, livre de direitos autorais, que é da Wycliffe Associates, porque a gente também quer uma Bíblia livre de direitos autorais, porque a gente quer uma Bíblia de graça para os surdos no Brasil. Então, a gente parte dela. Legal, legal. Bom, você falou da importância, né, do apoio de instituições, de igrejas, também falou dessa equipe, né, dessa quantidade. Duas perguntas. Há vagas, então, para aquele que está nos assistindo, que é teólogo, é bilíngue, para aquele que é linguista, para aquele que é tradutor, e fala assim, puxa vida, olha que legal, eu quero me envolver num projeto desse, num trabalho desse. Há vagas para pessoas procurarem? Sim, sim. A gente ora e clama a Deus que envie mais obreiros, né? A gente tem vagas, né? É importante também falar que não é um trabalho voluntário, né? As pessoas que trabalham recebem uma oferta missionária, elas têm um contrato de trabalho. Então, assim, é um trabalho sério mesmo. A gente, de fato, debruça todas as forças e as energias no trabalho da tradução bíblica. Então, a gente precisa, por exemplo, de mais teólogos bilíngues, mais linguistas, mais surdos tradutores, mais ouvintes e intérpretes. Nós precisamos. Agora a gente tem orado, porque desde o começo do plano de trabalho a gente sonhava com 5 equipes. Hoje a gente só tem São Paulo, BH e Brasília. Agora a gente vai abrir mais uma no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, e uma no Rio de Janeiro. Então, a gente tem clamado por mais polos no Brasil, para que Deus envie mais recursos e mais pessoas também para o trabalho, né? E é importante eu falar, o DOT ele é um projeto global, né? Que a Wycliffe deu esse pontapé. Então, hoje o DOT existe no mundo em 30 países, na verdade em 35, só que de 35 projetos no mundo, 5 são na Índia, porque lá tem muitas línguas, né? Então ele já está em 30 países, e só na Índia tem 5 projetos voltados para as línguas de sinais na Índia. Então é um projeto sério, é um projeto que tem crescido, né? E a gente precisa de mais obreiros, porque a gente quer terminar logo e lançar. A gente já está desde 2017 só no Novo Testamento, então a gente quer finalizar o Novo Testamento, que agora a gente já aprendeu o caminho, já subiu na bicicleta, já sabe andar sem rodinha, né? O pessoal que investe, alguns americanos brincam com a gente, Diego, nosso projeto é um avião que já está no céu, mas ainda falta cadeira, falta parede, a gente já está no ar, mas a gente tem que construir, tem que tampar as paredes, instalar os bancos. E eu sei que Deus está enviando pessoas, a gente tem orado para que Deus envie mais pessoas. Então, você que está nos assistindo, venha, entre em contato, que a gente vai passar mais informações. Legal. E além de material humano, também recursos e parcerias com a igreja. Como você avaliaria hoje este apoio, esse envolvimento da igreja brasileira? O que é que o Diego diria para a igreja brasileira em relação a este trabalho de tradução da Bíblia em línguas de sinais? Nossa, Manuel, você pegou no meu ponto fraco agora, viu? Vou falar como o Diego mesmo, né? Eu entrei no seminário, e para você que está nos assistindo, o Betel foi quem abraçou a causa, né? A gente teve 2 alunos surdos que se formaram em teologia. A gente sabe que muitos seminários no Brasil não apoiam essa causa. E nós temos 10 milhões de surdos no Brasil, 1% de surdos cristãos. Então, eu quero ser muito honesto com os irmãos que nos assistem. O investimento financeiro nessa causa é muito importante. Pensa que de 10 milhões, 1% é cristão, e muitas igrejas não têm aberto as portas para esse trabalho, né? Eu vou te dar um exemplo da minha igreja hoje, a Batista do Povo, na Vila Mariana. Nós temos 20 surdos. Nós temos surdos que vêm de Guarulhos,
surdos que vêm de Taboão da Serra, de Itapecerica da Serra, de Diadema, de lugares longínquos da onde é a igreja hoje. Por quê? São poucas igrejas que, de fato, investem nesse trabalho. E quando eu falo de um projeto a nível de tradução bíblica, a importância e a relevância é muito maior do que, às vezes, o ministério da igreja local. Não que não seja, né? Acho que os irmãos estão me entendendo. Mas a missão, ela é muito maior do que nós. Então, de fato, a gente precisa que a igreja brasileira assuma esse papel, invista financeiramente nesse trabalho, conheça a gente, saiba da nossa integridade, da nossa honestidade, né, da nossa reverência com as escrituras. A gente tem muita reverência, a gente está fazendo um trabalho muito sério com as escrituras, porque é uma Bíblia que vai estar disponível para todo o Brasil, livre de direitos autorais, totalmente gratuito. Então, você, irmão, pastor, líder de ministério que nos assiste, invista mesmo no DOT, entre lá, entre em contato com o Betel, depois vai ter o nosso site lá. Se você jogar no Google lá, DOT Brasil, já aparece alguma coisa. Tem o nosso site, falando da nossa missão, dos nossos valores, quem é a gente, como a gente começou, né? Como apoiar o projeto. Entra lá, a gente sabe que é um povo que carece muito, muito, muito de Jesus, de Deus, né? Muitos surdos têm entrado em depressão, têm tentado se matar, né? Ainda hoje, nos nossos dias. Então, pessoas que precisam de Jesus, que precisam da sua Bíblia em Libras. A gente pega a nossa Bíblia e a gente lê. A gente ganha a Bíblia na rua, a gente visita um templo de uma igreja, a igreja dá uma Bíblia para a gente, um Novo Testamento. Os surdos não têm isso. Eles têm uma outra língua, a língua portuguesa é a segunda língua deles, não é a primeira. Então, eles não dominam o português 100%, eles leem palavras soltas. Claro que existem surdos bilíngues que já estão aí na academia, se formando no doutorado, que leem melhor o português, mas não é a realidade do nosso Brasil. Então, invista, né? Invista num trabalho que a gente vai ter um retorno para o reino de Deus, eu creio. Amém, amém. Você que está nos assistindo, está sendo tocado por Deus, sabe? Provocado, chamado por Deus para enveredar nesse lindo projeto. Quer estudar teologia? Está aí, o Betel Brasileiro é uma instituição que tem aberto as portas, né, para você estudar teologia, conhecer as línguas originais. Você que é surdo, depois o Diego pode até fazer uma chamada em língua de Libras, né? Você que é surdo e quer estudar teologia. Se é difícil, olha a complexidade da coisa. Se é difícil participar, né, prestar um culto na sua língua mãe, né, de Libras, é difícil, mas já tem algumas igrejas com tradutores. É difícil ler a Bíblia na sua língua. Deus já está levantando uma instituição para traduzir a Bíblia para a sua língua. Aí você fala assim, nossa, eu quero estudar teologia, eu quero ser um pastor. É difícil, mas graças a Deus, Deus tem levantado. Tá aí, procure o Betel Brasileiro em São Paulo, como o Diego falou, né? Formamos 2 alunos surdos. O nosso desejo, como instituição, é formar mais alunos. Então, você que é surdo, quer estudar teologia, procure o Betel Brasileiro São Paulo. Eu creio que Deus vai levantar todos os recursos necessários e para nós é um prazer, é um projeto mesmo de Deus para a gente alcançar. Olha que impactante, 10 milhões, 1%, né? 1%, Manuel. Puxa vida, é um povo não alcançado, né? Há tantos povos não alcançados, Brasil e fora do Brasil, a comunidade surda é um povo não alcançado que merece o nosso olhar, as nossas orações, nosso envolvimento, investimento, tempo, dinheiro e o mais daquilo que Deus nos colocar em recursos, né? Amém. Bom, Diego, um prazer ouvir você, um prazer saber desse trabalho tão bonito. O meu desejo é que Deus continue abençoando você e toda a equipe. E aí eu deixo você para suas considerações finais e, se possível, faz uma chamada aí para os surdos, né, para conhecer tanto o DOT, para conhecer o Betel Brasileiro, caso queiram estudar,
que estamos aí à disposição para servir o reino de Deus para os nossos irmãos e irmãs. Manuel, obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, sou da casa, isso me deixa mais emocionado ainda, em saber que o Betel brasileiro apoia, caminha do lado, investe também. Então, você que é surdo, que está assistindo, né, e quer estudar teologia, né, venha conhecer o Betel brasileiro em São Paulo. A gente está com inscrições abertas, assim, para o segundo semestre já tem surdos já na fila de espera, para a gente poder conseguir montar a nossa turma. Seja você mais um surdo, também a estar com a gente, estudando, vem conhecer o Betel. E também o DOT, né? Ore por nós, você que nos assiste, esteja orando por nós, porque é um trabalho muito grande, a luta espiritual é muito grande, né? Eu brinco que são batalhas que a gente trava mesmo de joelho no chão, com muita oração. Durante o trabalho a gente para chorar, para orar, porque a gente está trabalhando com as escrituras, com o texto, né? A gente brinca, a gente fala com Deus, mas Deus fala conosco através das escrituras, né? Então, que Deus possa alcançar, através desse projeto, vidas de muitos surdos no Brasil, e que, de fato, esses surdos possam conhecer a Deus através dessa Bíblia. Fica aí o convite para conhecer a gente, entre em contato com o Betel, conheça também o projeto DOT Brasil, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa causa, e, de fato, Deus vai usar muito a vida de vocês. Obrigado, Manuel. Amém. Então, pessoal, espero que tenha contribuído, que tenha trazido novas informações, né, para muitos que não conhecem, nem imagina, ou nem imaginaria, né, que a igreja brasileira, através de muitos irmãos e irmãs, tem se levantado para alcançar a comunidade surda, e que Deus continue nos abençoando. No decorrer dos próximos programas, trabalharemos com outras questões de tradução, né? Teremos a presença de um professor que tem trabalhado na tradução para os indígenas, né? Então, estamos caminhando, e eu creio que Deus está chamando aqueles que Ele deseja para trabalhar na sua obra, tá bom? Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, acessa lá o nosso site, betelbrasileirosp.com.br, tem lá o nosso número de telefone, procura falar com a Marta, nossa secretária, e nós estaremos à disposição para dar informações e servi-los. Que Deus nos abençoe, um prazer estarmos juntos novamente, um forte abraço. Fiquem na paz.